Olá, meus amores, tudo bem? Meu nome é Márcia Fervienza e eu tô vindo aqui trazer para vocês as previsões para a semana que vai do dia 29 até o dia 5 de abril. Bom, antes de eu começar a falar das previsões da semana, eu quero falar para vocês que eu publiquei um vídeo sobre Saturno e Plutão nas casas, tá? Vou botar o link aqui para que vocês possam ir lá no YouTube conferir o vídeo, porque tá maravilhoso, obviamente, com o que rola quando Plutão e Saturno passa e faz o trânsito por todas as casas. A gente ainda tem um ano de Plutão e Saturno pela frente, então acho que você vai querer saber como isso vai afetar cada casa do seu mapa. Dá uma olhada, tá? Mas só depois de ver as previsões da semana. Vamos lá, vamos começar falando do dia 30 de março. No dia 30 de março, Marte entra em Aquário, né? Meu signo. Isso significa que para os aquarianos vai ter início um período onde a gente vai ter iniciativa para lançamento de novos projetos, a gente vai ter motivação, a gente vai ficar meio que se coçando para sair, para fazer, para acontecer. Lembra que tem que ficar na quarentena, tá, gente? Não pode sair, nem fazer, nem acontecer nada. Dá um jeito de se exercitar dentro de casa. Ou Marte em Aquário é um signo mental. Aproveita para exercitar a mente, tá? Para colocar em prática novos planos, novos projetos, para pensar, criar novos projetos, tá? No dia 31 de março, no entanto, Marte encontra Saturno em Aquário, que já entrou em Aquário desde o dia 21, e a gente comentou que isso ia acontecer, né? Esse encontro. Como é uma conjunção, na verdade, não é um aspecto favorável. A conjunção, ela pode sim dar resultados positivos, mas a gente precisa ter um nível de autoconhecimento muito grande. De forma geral, em termos de eventos no céu, o que a gente tem, na verdade, imagina, né? Marte, a ação, Marte caminhando, Marte indo adiante, Marte se movendo, ele encontra Saturno, que na verdade é um bloqueio, é um obstáculo, né? É um freio, né? Então a gente pode esperar que esse iniciozinho da semana, 30 e 31 de março, a gente tenha, na verdade, um movimento onde as ações numa nova área, né? A área onde a gente tem Aquário no mapa, elas vão ser restritas e vão ser focadas. Esse é o lado positivo de Marte conjunto a Saturno, né? É que ele dá foco à energia de Marte. Por outro lado, porque ele dá foco a essa energia, ele torna ela mais lenta e ele torna ela mais restrita, né? Não tem como agir para todos os lados. A gente tem que colocar um foco, mas também pode ser representado esse Marte Saturno como uma figura de autoridade que diz não a uma iniciativa nossa, a um lançamento de um novo projeto, a algum movimento que a gente quer fazer adiante. Essa pessoa chega e diz não, tá? Então aqui, o que fica recomendado? A gente tem que trabalhar duro, a gente tem que ter paciência e a gente tem que aceitar que as restrições, elas são... A gente aceitando essas restrições e trabalhando duro e tendo paciência, essas são as melhores formas da gente lidar com esse obstáculo. Gente, é um obstáculo temporário. O movimento de Marte é um movimento rápido, então a gente não precisa tornar isso, né, uma tempestade num copo d'água. Não conseguiu fazer hoje, amanhã ou depois, né, não conseguiu agir no dia 29, 30, 31, primeiro, respira fundo e espera que vai rolar mais tarde, tá? Dia 3 de abril, Vênus entra em Gêmeos, né? Então vamos pensar aqui, a gente tem dois planetas pessoais, Marte que fala da ação, Vênus que fala do desejo. Vênus fala daquilo que eu atraio, Marte fala daquilo que eu faço para conseguir aquilo que eu desejo, aquilo que eu atraio. Esses dois planetas estão em signos que se falam, têm o mesmo tipo de energia, são signos mentais, né? Gêmeos é signo de ar e Aquário é signo de ar, então isso é favorável, isso é positivo, tá? Então aqui a gente está falando o quê? Vênus fala de relacionamentos, de valores, de finanças. Então a gente está falando com Vênus em Gêmeos que as nossas escolhas e a informação que a gente vai ter sobre relacionamentos, dinheiro e valores vão se multiplicar, porque Gêmeos nunca fala só de um. Gêmeos sempre fala de muito mais do que um. No dia 4 de abril, Vênus vai fazer um trígono com Saturno em Aquário. Isso aqui vai ajudar a gente a esclarecer um pouco as coisas e dar um pouco mais de foco, né? Porque Vênus em Gêmeos, com tantas opções, pode acabar sendo um trânsito, de certa forma, difícil, né? Porque
como é que eu faço? Como é que eu escolho? Qual é o meu processo de seleção? Saturno ajuda a gente nesse processo de seleção, nesse processo de afunilar opções, né? De poder dizer, não, isso aqui me serve, isso não me serve, né? Então a gente fica mais fácil. A gente precisa ter em mente que no dia 13 de maio, Saturno vai ficar retrógrado em Gêmeos. Mas 13 de maio ainda tá pra frente, né? Tá lá pra frente. Mas o que eu quero dizer, por que eu tô trazendo essa questão de Vênus, que vai ficar retrógrada em 13 de maio, é porque Vênus e Saturno pode falar de alguns compromissos em relação a finanças, a dinheiro, né? Em relação a valores. Pode falar de alguns compromissos, porque Saturno compromete, né? Saturno afunila opções. Então a gente pode estar assumindo alguns compromissos essa semana que a gente precisa lembrar que não tem nada escrito em pedra, gente. Está escrito em areia, por enquanto. Por quê? Porque Vênus vai ficar retrógrada. E quando ela ficar retrógrada, esses compromissos podem sofrer revisões, como a gente sabe, que é o movimento, que é o que acontece com qualquer movimento retrógrado de qualquer planeta, tá? Especialmente os planetas rápidos. Mercúrio vai fazer conjunção com Netuno, que também não favorece, né? Porque a gente está falando aqui, isso vai acontecer também no dia 3 de abril, então aqui a gente também está falando da dissolução de limites, das coisas ficarem um pouco nubladas, das coisas não ficarem tão claras, né? E de mal entendidos. Aquilo que é dito, né? Não necessariamente é aquilo que quer ser comunicado, seja para melhor ou para pior, seja positivo ou negativo, aquilo que é dito a gente não entende bem ou a gente não comunica bem aquilo que a gente quer dizer. Então, assim, essa semana, com Mercúrio e Netuno, a gente precisa lembrar que o terreno, as coisas não estão de todo claras e que o terreno, ele tá algo escorregadio, tá? Mercúrio e Netuno é ótimo para sonhar, mas quando se trata de colocar questões em prática, né, trazer elas para a realidade, né, de converter o sonho em realidade, complica, né? 4 de abril a gente tem a primeira de 3 conjunções entre Júpiter e Plutão. Vai lá no seu mapa, olha onde é que você tem Capricórnio, onde é que você tem os últimos graus de Capricórnio, tá? Porque é lá que vai acontecer a primeira conjunção entre Júpiter e Plutão, tá? Do que fala essa conjunção Júpiter-Plutão? Aqui a gente está falando de uma expansão Júpiter de poder, Plutão. Aqui a gente está falando de expansão e de intensificação, assuntos de Plutão, tá? Então aqui a gente está falando de transformações profundas, a gente está falando de questões que são expandidas, né? E que de repente pode nos permitir dar um grande passo adiante, tá? Essa é uma combinação que ela pode trazer sucesso por causa de um aumento de uma influência positiva, né? Júpiter, né? Mas questões de sombra, Plutão, também podem ser aumentados e expandidos. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando a gente fala do mapa pessoal da gente, a gente também tem que lembrar que tanto Júpiter quanto Plutão pode falar de figuras de autoridade. Então, dependendo de onde você tenha Capricórnio no seu mapa, aqui a gente pode estar falando de um impulso, de uma expansão que fica favorecida, né, por figuras de muito poder, de muita autoridade, e Júpiter, que tem muito a nos ensinar, né? Então a gente pode estar falando disso também, dependendo muito de onde que você tem Capricórnio no seu mapa, mas especialmente em casas que falem de relacionamentos. 3, 5, 7, 9, 11, tudo isso pode falar de uma influência positiva, né? Mas a gente tem que tomar cuidado, porque Júpiter e Plutão expande muito as nossas ambições. Dependendo do momento em que você está na sua vida, né, do lugar onde você se encontra evolutivamente, isso pode ser bom, porque você com as suas expansões, com as suas ambições tão expandidas, você pode materializar muita coisa, pode concretizar muita coisa, mas dependendo do lugar onde você esteja, porque isso também pode nos levar a fazer qualquer coisa em nome daquilo que a gente quer, e aí a gente começa a transitar um terreno meio complicado, né, gente? A gente precisa ficar atento a isso, né? O que você está disposto a perder para alcançar o que você quer, quanto da sua ética você está disposto a botar na mesa para chegar aos teus objetivos, tá?
Tenha isso em mente com essa primeira conjunção. Mas esse é um assunto que ele vai se desenrolar ao longo do ano, porque é só a primeira de 3 conjunções. Então a gente vai voltar a falar disso aqui. O que quer que aconteça essa semana vai se desenvolver durante o ano, tá bom? Queridos, é isso. Não deixem de assistir o vídeo de Saturno e Plutão. E a gente vai se falando por aqui durante a semana, tá bom? Um beijo enorme pra vocês.